lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Hoje é terça-feira e vamos falar sobre o tema Marcha das Mulheres Negras, Cultura em Movimento, com Jadion Helena, que é produtora e ativista cultural. Bora para nossa aula de hoje? Olá, companheiras, mulheres do Partido dos Trabalhadores, mulheres do movimento feminista, mulheres da cidade, mulheres da área urbana, da área rural. Meu nome é Jadion Helena, eu sou ativista cultural, produtora e ativista cultural, sou feminista, antirracista, do Movimento de Mulheres Negras do Estado de Pernambuco, especificamente de uma organização intitulada Yalamucage, que na língua banto significa resistência feminina. Então, eu tenho uma trajetória de vida que o PT está inserido, mas ela inicia na pastoral da criança e da adolescência, depois a gente vai para a pastoral de juventude do meio popular, e aí a gente conhece o movimento negro, se insere, começa a militar dentro do movimento negro, já fazendo trabalhos na cultura, né, fazendo teatro numa cidade chamada Cabo de Santo Agostinho, aqui no estado de Pernambuco, que é de onde eu venho, onde nasci, me criei, onde está hoje minha mãe, e onde morou minha avó, meus avós maternos e paternos. Então, para mim, trazer um pouco dessa questão da ancestralidade também tem a ver com nós, com a nossa vida, com o nosso ser e também com o nosso bem viver. E nesse lugar de produção cultural, de ativismo antirracista, a gente acaba conhecendo o Partido dos Trabalhadores, né? E é desse lugar que a gente vem, da militância, do movimento, do trabalho coletivo. A gente não conquista nada sozinho e a partir dessa perspectiva a gente começa a trabalhar dessas militâncias, também dentro da questão da defesa dos direitos humanos. Fui conselheira tutelar na cidade do Cabo, no primeiro conselho, né, nesse boom da política de criança e de adolescente, que o Estado tem uma grande dívida, conforme também tem uma grande dívida com o povo negro, com as mulheres negras desse país. E aí a gente vê no partido uma saída, né, dentro das questões das políticas públicas, né? Que lugar a gente iria militar para que as políticas públicas, através das políticas públicas, a gente conseguisse almejar esse lugar da igualdade, da equidade, do acesso a direitos, né, e de reparação, né? Que é o que hoje a Marcha de Mulheres Negras tem como lema: por reparação e pelo bem viver. Porque, como eu sempre digo, toda a riqueza desse país, desse mundo, não paga uma vida sequer ceifada da mulher negra, do povo negro nesse país, né?
E aí, reparação, ela é necessária. A gente trata, né? A gente parte do princípio de que a reparação, ela deve ser a partir de políticas públicas que contribua para a igualdade, que contribua para o bem viver, que contribua para o acesso ao mercado de trabalho, a uma saúde digna, que nenhuma mulher possa morrer por ser negra, que nenhuma mulher possa ser perseguida, né? Nenhuma, nem negra, nem não negra, mas como as estatísticas estão aí para mostrar que as mulheres negras elas estão em 80%, são 80% vítimas dos feminicídios, né? Das mortes violentas, das mortes urbanas. É, a maioria das mulheres que morrem por um parto de risco são mulheres negras, então o acesso à saúde de qualidade é algo necessário para contribuir com esse bem viver. E quando a gente parte do princípio de que as mulheres negras elas estão em todos os espaços da sociedade, contribuindo, impulsionando a economia do seu país, ela está na educação, ela está na saúde e ela também está na cultura, né? A cultura ele é um viés importante, necessário, inclusive, para contribuir com a geração de renda e com a economia do Estado. Né? Hoje, a cultura ela tem 4% do PIB nacional, e investir na cultura foi provado e comprovado que se investe na qualidade de vida daquelas pessoas. As mulheres, né, as mulheres negras, principalmente, e as mulheres indígenas, elas são guardiãs da cultura do povo brasileiro. Então, nós temos mulheres ielorixás, nós temos rezadeiras, parteiras, curandeiras, que infelizmente, durante muito tempo, era uma função muito importante na sociedade. O menino tinha uma gripe, o menino estava caidinho, levava para uma benzedeira, a mulher estava perto de parir, se não tinha, né, o acesso à saúde na década de 60, de 70, era muito mais difícil, então sempre tinha uma parteira ali para ajudar. A minha avó foi parteira e ela fez diversos partos, a minha bisavó também. A parteira em vida hoje, né, e mais atuante, que é Prazeres, ela já fez mais de 1.000 partos. Então, assim, é, ela tem o poder, né, ela é guardiã da cultura popular do país, as mulheres negras. Então, essa questão da cultura, ela está totalmente envolvida com as mulheres, né? Quando você vai para uma festa e você vê as empreendedoras, a maioria delas são mulheres, né? E mulheres negras. Quando tem um show, quando tem uma atividade cultural, elas estão ali vendendo espetinho, vendendo a cerveja, vendendo porque isso contribui, né, para a geração de renda dessa mulher, ajuda no empreendedorismo, mas não é só isso que a gente quer, né? A Marcha de Mulheres Negras, ela luta por reparação, mas e com bem viver, com qualidade de vida para todas as mulheres, né? A educação, ela é um pilar importante, porque ela contribui para que esse acesso à renda ele seja de forma mais qualitativa. Então, não basta a gente só pensar no processo de crescimento, de valorização, de fortalecimento das mulheres dentro das políticas públicas, também se não for de uma forma qualitativa. Hoje, na cultura, né, dentro do fazer cultural, como em todas as outras searas do mercado de trabalho, mas aí, como esse lugar que eu hoje estou, como mulher negra, que é um lugar muito caro para mim, fazedora de cultura, é o lugar que eu trago hoje como minha referência, não tem sido fácil também, né? A cultura, ela é um espaço de poder, né? E todo espaço de poder, porque é muita coisa envolvida. Para além da questão financeira, tem a questão do status, a cultura ela sempre está nos holofotes, ela sempre está na TV, o artista sempre é visto, sempre é falado, porque shows, né, e tal, mas sendo esse lugar um lugar de poder, por tudo isso que eu já coloquei, ele também é um lugar de exclusão. Então, é como se uma mulher preta, é,
da cidade do Cabo de Santo Agostinho não pudesse ter acesso a esse lugar. E quando eu chego, por exemplo, não vou citar aqui, um certo espaço institucional aqui no estado de Pernambuco que fomenta a cultura, as pessoas olham para mim de cima a baixo, inclusive já me mandaram ir para o RH, porque pensavam que eu estava ali em busca de emprego. Disseram, olha, o local é ali de entregar eh, currículo, como se eu tivesse a busca de emprego. Então, assim, eu não, quem me conhece sabe, eu não fico calada e eu movi a estrutura daquele lugar com essa fala, inclusive o presidente da instituição forçou a pessoa a se desculpar, né? A vir me pedir desculpa. Então, assim, eu só estou trazendo esse exemplo que é para a gente perceber que em todas as searas do mercado de trabalho, na cultura, inclusive também na área agrícola, né, na área rural, as trabalhadoras rurais também sofrem isso. É um processo de exclusão cotidiana, é como se as mulheres negras não pudessem ter espaço, aquilo que é relacionado a poder, aquilo que é relacionado ao acesso a recursos, aquilo que é relacionado à visibilidade. Então, a marcha de mulheres, ela coloca isso para fora. A marcha de mulheres, ela tem como objetivo dizer isso publicamente às pessoas, porque parece que os nossos seminários, as nossas conferências, os nossos encontros não bastam. É preciso ter uma marcha em que as mulheres do Brasil inteiro se unem em um só lugar e grite por direitos e por reparação. Porque somos nós, mulheres negras, que sustentamos esta sociedade nas costas. Desde quando a gente, no tempo do processo escravocrata, que as nossas ancestrais amamentavam as mulheres brancas e deixavam de amamentar seus filhos negros. Desde quando as mulheres até hoje estão na cozinha das mulheres brancas. Então, parece que é um processo que vai se repetindo e a marcha de mulheres negras não quer, a gente tem que atuar não só no 20 de novembro, não só no dia que vai acontecer a marcha em Brasília, agora no 25 de julho, o Dia da Mulher Negra latino-americana americana e caribenha, que houve uma marcha aqui no estado de Pernambuco, houve marcha nos estados, né? São ações que estão acontecendo, né, nos estados todos do Brasil. Agora mesmo está acontecendo uma atividade, sábado, na sede da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, vai acontecer uma reunião do Comitê Impulsor da Marcha de Mulheres Negras, né, o Comitê Impulsor daqui de Pernambuco. Então, assim, é como se a gente precisasse de gritar, falar, para ter visibilidade, dizer isso para as pessoas. Inclusive, infelizmente, ainda tem uma parte da sociedade que acha isso mimimi, né? Acha isso mimimi. Mas é porque o sofrimento, o processo de exclusão, a falta de políticas públicas é, para as mulheres negras, elas só sofre quem passa aqui, né? Só vive quem passa. Então, a camada da sociedade que não vive isso, claro que vai dizer que é mimimi, porque são eles as primeiras pessoas que exclui, que tira direitos, né? Você vê quando a lei das trabalhadoras domésticas foi colocada, foi sancionada, e ela começou, né, a ser praticada, né, por obrigação, muitos patrões e patroas, mulheres e homens brancos, criticaram como criticam até hoje, porque acham que as mulheres negras não têm que ter direito e têm que trabalhar em suas casas conforme eles querem para pagar os salários que querem. E é sobre isso, é sobre direitos, é sobre reparação. A Marcha das Mulheres Negras, é uma atividade que não vai acontecer apenas em um único dia, ela está acontecendo, né? São muitas atividades. Eu aproveito para convidar as companheiras do Partido dos Trabalhadores para estarem, fazerem, né, se juntarem a nós da Marcha de Mulheres Negras, procurar o comitê impulsor de seus estados e contribuir para esse momento tão necessário e importante para
o país, né? Porque discutir política para as mulheres negras não é apenas uma questão das mulheres negras, é uma discussão da sociedade. A sociedade tem essa obrigação, né? O Estado tem a obrigação e a sociedade é, é convidada a estar junto, porque não tem que ser uma luta só nossa. Não tem que ser uma luta solitária, tem que ser uma luta de toda uma sociedade, inclusive de pessoas não negras. É, dentro desse espaço da cultura, como a gente vem colocando, a gente percebe que tem crescido muito a participação de mulheres que até então estava muito na incógnita, mulheres produtoras culturais, mas que hoje está tendo uma grande visibilidade, aumentou muito o número de mulheres. Por exemplo, aqui em Pernambuco tem um grupo chamado Coco de Mulheres, que foi o primeiro coco no Brasil a ser formado só por mulheres, porque essa batida da percussão pesada, ela era exclusiva dos homens, né? Às vezes dos homens negros, na maioria, né? 80% das vezes, mas para homens. Só que a gente foi percebendo que tinha mulheres, inclusive mulheres negras, que estavam, né, que também tocavam essa percussão pesada, que também cantavam. E aí a gente pensa, por que não criar, né? E em 2011, eu a gente idealiza, né, cria um grupo chamado Corpo de Mulheres, que está ativo até hoje. Inclusive, vai estar na programação do Festival Pernambuco do País, na cidade pesqueira, no dia 17 de agosto, no palco principal. Então, assim, as mulheres dominando espaços que até então era só de homens. Tem aí a companheira Terezinha do Acordeão, que acabou de ser eleita patrimônio vivo de Pernambuco, né? Ontem Pernambuco elegeu 10 patrimônios vivos, né? E sua maioria foram mulheres, guardiães da cultura, do fazer cultural, do saber ancestral de nosso estado. E isso não acontece só em Pernambuco, isso acontece em todo o país. Em todo o país são as mulheres negras indígenas que durante séculos, né, e aí vem perpassando de avó, de bisavó, é no maracatu, é no coco, é no afoxé, né, na gastronomia, no saber manusear uma erva para curar uma doença, é rezando, é parindo, contribuindo para o bom parto. As mulheres vêm contribuindo, né, e impulsionando a economia do país como guardiãs da sabedoria ancestral, né, e cultural do Brasil, né? Assim, não tem sido fácil estar nesse lugar, como eu já coloquei, mas ele é um lugar que é necessário, né? E cotidianamente eu enfrento desafios, inclusive por defender cultura, por estar nesse lugar de mulher negra. Eu fui vítima de violência depois de muito tempo. Já fui gestora de política para as mulheres. Eu passei, acho que, em média, 18 anos da minha vida segurando na mão das mulheres e levando elas para prestar queixa, né, como gestora e como ativista cultural, que seja no Fórum de Mulheres de Pernambuco, que seja na Oiela Mucage, né, que é a Organização de Mulheres Negras, que seja como gestora de política para as mulheres na Prefeitura de Olinda, quando a Prefeitura de Olinda era gestada pelo PCdoB e pelo PT. A gente assume esse lugar e aí cria o Centro de Referência da Mulher, Márcia D'Angremont, com uma equipe multidisciplinar que acolhia as mulheres vítimas de violência. Então, a gente sempre esteve nesse lugar e no ano passado, né, eu saí desse lugar de acolher a vítima e eu que fui a vítima, por defender a política pública para a cultura e por um homem branco e que até hoje eu estou nessa luta para comprovar que eu fui vítima de violência. Então, assim, ninguém está protegida, nenhuma mulher está protegida de ser vítima de violência, né? E quando partem os dados estatísticos, às vezes o IBGE nem precisa mostrar, basta a gente olhar quando sai um noticiário na TV, em sua maioria são mulheres negras, vítimas de violência, vítimas de feminicídio, mas nenhuma delas, mesmo sendo
não sendo negra, ela também está exposta à violência. E como, né, que caminhos a gente terá, que caminhos é necessário para se combater, né, o alto índice de feminicídio, de violência no nosso estado? Essa semana, a Itália aprovou uma lei que feminicídio se torna um crime com prisão perpétua. Eu não sei até onde, né, isso vai dar um basta ou vai intimidar o agressor, né, dentro desse processo, desse ciclo de violência que as mulheres vivem. E mas o Estado brasileiro ele precisa de urgentemente encontrar uma saída para contribuir com a não morte de mulheres, que as mulheres possam, principalmente as mulheres negras, caminhar nas ruas sem precisar ser morta, precisar ser violentada. Eu acho que é isso, e partindo do princípio da importância, da necessidade da marcha, essa marcha ela tem que ser cotidiana. Nós, as nossas mães, nossas vós, as nossas bisavós, nossa ancestralidade marcha desde quando foram tiradas e tirados do continente africano, né? E trazidos forçadamente para cá. Então, lutar por reparação não é algo atual. Desde sempre, minha avó lutava por reparação, minha mãe luta até hoje, eu luto. E tenho uma filha de 13 anos, e é por ela, por todas as meninas e meninos negros e negras que ainda virão. É por todas nós. Então, é uma luta cotidiana, né? É claro que a gente tem esses eventos importantes, como será a Marcha Nacional de Mulheres Negras, mas todo movimento a gente está em processo de luta todo o tempo, todo o tempo. É como se nenhuma política pública até hoje criada tivesse sido, tivesse tido efeito. E que, na verdade, tem. Está aí as cotas para provar, né? Eu estava conversando com a minha irmã, que ela era a única mulher negra da sala dela no curso de matemática. Ela é professora de matemática. E eu conversando com ela que pelo menos 10 anos atrás a gente não vinha um menino, um rapaz negro, um médico, a gente não via uma moça, uma mulher negra advogada. Hoje a gente vê, porque as cotas e as políticas públicas de inclusão, desde o começo do governo Lula, contribuiu para que esse lugar de uma sala de um curso de direito não tivesse só pessoas brancas. Hoje você vai no curso de direito e vê, não, o correto seria ver a metade, mas pelo menos 10% daquela sala será de pessoas negras, por conta das políticas públicas de inclusão. E é isso que precisa, esse exemplo, ele tem que servir para todas as outras políticas públicas, e ele tem que se fortalecer a cada dia. Nossos parlamentares, né, não digo apenas os parlamentares do Partido dos Trabalhadores ou parlamentares de esquerda, mas todos e todas parlamentares têm que pensar na perspectiva sempre da inclusão, da equidade. Então, criar políticas que favoreçam o acesso igualitário à educação, né, para que a gente não precise mais ver numa sala de medicina, numa sala de direito, de arquitetura, de engenharia, apenas pessoas brancas, ela se faz necessária para que esse país, de fato, ele possa ter um peso igual, porque não tem nem como explicar um país que 70% é feito de pessoas brancas e pardas, mas que quando você vai olhar o Congresso Nacional só tem homens brancos, né? Quase nenhuma mulher negra. Então, é sobre isso, é sobre acesso, né?
em todas as perspectivas, em todas as políticas públicas. E aí, quando se fala de mulher negra, mas Jadinho, a gente está falando da cultura, a gente está falando da marcha, não tem como não trazer a questão do feminino, não tem como trazer, porque as mulheres negras estão inseridas em todos esses contextos. Mas quando a gente também parte para a discussão da contribuição da mulher na cultura, nas políticas culturais, no desenvolvimento, né, essa contribuição do PIB que a cultura está dando, a gente percebe muito a coisa. Nesse último São João, o estado de Pernambuco contratou muita gente de fora e a gente quase não viu nas cidades a verdadeira referência da cultura nordestina. Uma delas, né, o forró. Então, no tempo junino, deveria se ter forró, não se teve. Quando a gente passa para os parlamentares uma fala dizendo assim, contribua para as políticas públicas de inclusão, é importante também dizer que se a gente não contribui para o fortalecimento do que é nosso, do que é nossa referência, o frevo, o forró, o coco, a ciranda, o afoxé, a laúça, são tantos os brinquedos e as manifestações populares nos estados do Nordeste, especialmente em Pernambuco, que não dá para trazer tudo aqui. A gente vai correr o risco da extinção, porque quando você não contribui para uma manifestação cultural, que seja na gastronomia, que seja no audiovisual, que seja na literatura, principalmente na cultura popular, essas pessoas não vão conseguir sozinhas manter o brinquedo, né? A exemplo das quadrilhas, Pernambuco tinha mais de 70 quadrilhas no estado, hoje não chega a 20. São muitos maracatus que eles chamam de dormindo. Dormir é quando para a atividade, porque não tem mais condições de se manter. Então, ele não acaba com o brinquedo não se findou, mas ele está dormindo. Dormir até que possa se acordar. Então, é importante que as políticas públicas de cultura estimulem para que esses brinquedos se acordem. Acorde. Acorde também é um grupo que eu participo aqui em Pernambuco, que é um grupo que discute só cultura de música e cultura popular. E aí a gente percebe que não só os parlamentares, que é quem criam as leis, mas também os gestores do Poder Executivo e os grandes patrocinadores. É um apelo que a gente faz, invistam na cultura local, porque a cultura local, ela recebe os recursos aqui no seu estado e ela vai gastar aqui no seu estado. Então, a cultura tem esse poder e ela gera economia quando ela é diversificada, quando ela é acessada. Se ela não é acessada, a economia, o recurso daquele estado vai para artista de fora e é fora que esse artista vai consumir. Ele não consome o recurso daquele estado, né? Então, quando a gente não contribui para o fomento, a visibilidade, o fortalecimento e a preservação da cultura local, a gente está contribuindo para a invisibilidade e para o desaparecimento desses brinquedos populares. Então, assim, não tem como a gente discutir a questão racial sem discutir política de inclusão, sem discutir cultura, porque hoje são mulheres negras que são guardiãs da cultura de seu estado. Então, é isso. Eu acho que a gente poderia se estender mais. Eu tenho uma reunião daqui a pouco. E eu gostaria de finalizar dizendo que primeiro, mais uma vez, fortalecendo o convite que cada uma de nós, né, quem estiver assistindo, quem assistir essa conversa, possa procurar o Comitê Impulsor da Marcha dos seus estados, através do Fórum de Mulheres dos seus estados, através das organizações de mulheres negras de seus estados,
dentro do próprio partido, né? Uma coisa, inclusive, que eu queria colocar, por favor, me permita, o Partido dos Trabalhadores, ele tem um papel essencial nessa discussão de políticas públicas para as mulheres, porque foi o primeiro partido a criar uma organização, uma instituição dentro, né, da estrutura do partido, que foi a Secretaria Nacional de Mulheres do PT, que contribui para esse nascimento das secretarias estaduais e municipais, e, claro, outros partidos viram que era necessário e estimulou o crescimento, né, o nascimento desse organismo dentro de outros partidos também, mesmo sendo eles partidos de direita, de extrema direita, mas muito importante, o Partido dos Trabalhadores também é o primeiro partido a criar um organismo de política para as mulheres, né? Lá no Rio Grande do Sul se cria a primeira Secretaria de Política para as Mulheres. Então, assim, é importante a gente trazer isso, que apesar de que a gente ainda quer mais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, né? E o Elas por Elas, por exemplo, vem, né, de uma ação da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres e que ele é necessário para essa discussão, para debater políticas de inclusão para as mulheres. E eu só queria sugerir que tivesse um espaço de discussão específico para as mulheres negras no processo do Elas por Elas, né, a título de proposta mesmo. E voltando ao convite, vamos fortalecer a Marcha de Mulheres Negras, contribuir com ações nos nossos estados e rumo à Marcha Nacional. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero dizer que estou disponível para contribuir em todos os outros espaços. A gente sempre arruma um tempinho, apesar do corre estar grande, inclusive para me defender, né, desse processo de provar que fui vítima de violência, é uma coisa chata, mas infelizmente, chato não, não é chato, é necessário se colocar, né? E a gente nunca vai mudar, nunca vai melhorar enquanto a gente não botar o dedo na ferida e dizer que esse Estado, infelizmente, ele é racista, ele é homofóbico, transfóbico, ele é excludente e ainda não é um lugar de acolhimento para as mulheres. O Brasil, ele tem que ser um lugar em que as mulheres se sintam acolhidas. Infelizmente, a gente ainda não se sente assim. Então, por nós, não é só por mim, é por todas nós. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos juntas. Axé. Na aula de hoje aprendemos sobre o tema Marcha das Mulheres Negras, Cultura em Movimento. Fique ligada que amanhã tem mais.